Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal YouTube Lógica, eu sou Alex Bandeira. Nesse vídeo eu vou mostrar para você por que o algoritmo do YouTube é a inteligência artificial mais poderosa do mundo e como você pode usar isso a seu favor. Bem, eu tenho aqui um texto do Mark Mason, Fodel Geral, é o título do livro, título politicamente incorreto, mas esse é o título do livro. E lá no final do livro, lá no último capítulo, ele dedica a temática à inteligência artificial. Tem uma abordagem muito interessante. Embora ele não fale sobre redes sociais, não tem nada a ver com redes sociais, ele até se refere ao algoritmo do YouTube como o algoritmo da Google. Mas você já vai entender depois da leitura. Então, vamos lá. O texto já começa pelo meio. Tirei só a parte que nos interessa aqui. Bem, e o Stockfish? Stockfish é a inteligência artificial que foi criada para desafiar como é que é? O maior xadrezista de todos os tempos, que foi Garry Kasparov, ou é Garry Kasparov, o russo Garry Kasparov. O Stockfish venceu o Garry Kasparov em 1997, ganhou na partida de como é que é? De xadrez que eles tiveram. Então, depois de ter ganho, né, aqui a abordagem começa já depois da vitória do Stockfish, a inteligência artificial. Vou continuar a leitura. E o Stockfish estava, estava lá todo. E o Stockfish estava lá todo contente, sendo o rei do xadrez computadorizado, o padrão dominante de toda análise enxadrezista mundo afora, quando em 2008, em 2018, a Google apareceu na festa, ou o Google apareceu na festa. Foi aí que a atuação ficou bizarra. Desculpa, foi aí que a situação ficou bizarra. O texto aqui está um pouco difícil de ler. O Google tem um programa chamado AlphaZero. Ele não é um xadrez, ele não é um software de xadrez. É um software de inteligência artificial, IA. Em vez de ser programado para jogar xadrez ou qualquer outro jogo, ele foi feito para aprender não só xadrez, mas qualquer coisa. No início de 2018, o Stockfish enfrentou o AlphaZero. Sinceramente, não chegava a ser nem de perto uma briga justa. O AlphaZero consegue calcular apenas 80 mil posições de tabuleiro por segundo. O Stockfish consegue mais de 70 milhões. Levando em conta o poder computacional, é como se eu estivesse correndo a pé contra um carro de Fórmula 1. Nesse caso, é como se o Stockfish estivesse a correr, fosse o carro de Fórmula 1 e o AlphaZero, que é da Google, estivesse a competir com o AlphaZero, com o Stockfish correndo a pé. Só que a história fica ainda mais bizarra. No dia da disputa, o AlphaZero nem sabia jogar xadrez. Sim, é mesmo isso. Antes da partida contra o melhor software do mundo, o AlphaZero teve menos de um dia para aprender xadrez do zero. O software passou a maior parte do dia fazendo simulações de partida contra si mesmo, aprendendo à medida que os jogos se desenrolavam. Ele desenvolveu estratégias e princípios da mesma maneira que um ser humano faria por tentativa, ou seja, ele desenvolveu estratégias e princípios da mesma forma que um ser humano faria, por tentativa e erros. Imagine o cenário: você acabou de aprender a regra de um dos jogos mais complexos do planeta, mas recebeu menos de um dia para brincar com o tabuleiro e descobrir estratégias. E então, seu primeiro jogo vai ser contra um campeão mundial.
Boa sorte, ironiza o autor. Ainda assim, de alguma forma ou de alguma maneira, o AlphaZero ganhou. E ainda assim, de alguma maneira, o AlphaZero ganhou beleza. Ou seja, desculpa. Ainda assim, de alguma maneira, o AlphaZero ganhou. Beleza, não só ganhou, mas humilhou o Stockfish. De 100 partidas, o AlphaZero ganhou ou empatou todas. Vamos para a continuação do texto. Ok. Vale repetir, apenas 9 horas atrás, apenas 9 horas depois de aprender as regras do xadrez, o AlphaZero jogou contra a melhor entidade xadrezista do mundo e não perdeu uma partida sequer. Foi um resultado tão sem precedente que as pessoas ainda não sabem como lidar com isso. Grandes mestres humanos se surpreenderam com a criatividade e a engenhosidade do AlphaZero. Um deles, Peter Heine Nielsen, falou: sempre me perguntei como seria se uma espécie superior pousasse na Terra e nos mostrasse como eles jogam xadrez. Acho que agora sei. Depois de jogar com o Stockfish, o AlphaZero tirou uma folga. Por favor, folgas são para humanos frágeis. Em vez disso, logo após... desculpa pessoal, aqui o autor ele faz uma ironia, né? Ele faz é uma nota de sarcasmo, né? Ele diz, depois de jogar contra o Stockfish, o AlphaZero não tirou uma folga. É isso que eu queria dizer. Desculpa, estou só um pouco nervoso. Depois de jogar contra o Stockfish, o AlphaZero não tirou uma folga. Por favor, folgas são para humanos frágeis. Em vez disso, ele logo após destruir o Stockfish, o AlphaZero começou a fazer o jogo de estratégia Shogi. O Shogi é comumente definido como xadrez japonês, mas muitos dizem que é mais complexo. Enquanto Kasparov perdeu para um computador em 1997, os melhores jogadores de Shogi só começaram a perder para as máquinas em 2013. De qualquer maneira, o AlphaZero destruiu o melhor software de Shogi, chamado de Elmo, por uma margem igualmente impressionante. De 100 partidas, de 100 partidas, ganhou 90, perdeu 8 e empatou 2. Impressionante. Mais uma vez, a capacidade computacional do AlphaZero era bem menor do que o do Elmo. Nesse caso, ele calculava 40 mil movimentos por segundo comparado aos 35 milhões do Elmo. E mais uma vez, o AlphaZero não sabia jogar Shogi no dia anterior. De manhã ele aprendeu 2 jogos infinitamente complexos. Ao pôr do sol, ele tinha destruído 2 melhores competidores do mundo. Então, eu tirei algumas notas desse texto que são... os pontos-chave são: 1. O algoritmo aprende com você. São as lições que eu tirei desse texto. Depois de ter lido, como vocês puderam ver, eu falei, li no texto que o algoritmo ele aprende por tentativa e erro, como um ser humano aprende. Só que ele aprende muito rápido. Ele tenta, funcionou, ok, aprendeu uma lição, aprendeu o que funciona. Não funcionou, aprendeu o que não funciona, já partiu para outra. Então, sendo que o algoritmo aprende com você, o que você tem que fazer? Você tem que treinar o algoritmo. O algoritmo é como se fosse um funcionário, né? É como se fosse um funcionário que a Google, que é a dona do YouTube, te deu para te ajudar a administrar o teu canal no YouTube. Então, sendo que você é o dono do canal, você é quem criou o canal, cada canal tem o seu jeito de trabalhar, cada canal tem o seu modelo de negócio, cabe a você treinar o algoritmo
para que ele aprenda qual é o negócio do seu canal, qual é o modelo de negócio do seu canal e assim ele trabalhar do jeito que você quer que ele trabalhe e não deixar ele decidir isso. Porque as pessoas quando fazem isso, de deixar o algoritmo decidir isso, de deixar o algoritmo começar a formar os primeiros seguidores do canal na base da recomendação, na base dos sugeridos, eles deixam o algoritmo decidir o rumo do canal. Pode ser bom no curto prazo, né? Você vai ganhar muitas views, o algoritmo é muito poderoso, mas no longo prazo isso se torna um problema, porque você mesmo fica sem saber para onde você quer ir e o algoritmo te leva numa direção que às vezes você não quer. E você começa a ficar frustrado, você começa a ficar estressado. E ele esperando uma atitude sua, você não tem uma atitude, você espera que ele te leve na direção e que você também não sabe o que quer ou não. Fica tudo uma confusão e você, no longo prazo, acaba frustrado. Então é isso, você tem que estabelecer qual é o princípio do seu canal, você tem que ter o planejamento, tem que estabelecer modelo de negócio, você tem que saber qual é a tática, o que é que você quer inscrito, quer crescer a base de inscrito, o melhor plano que eu acredito de crescimento é focar nas visualizações, e subindo 10, 20, 30, 40, 50 por mês, né? Você vai subindo, se você conseguir subir desse jeito, em qualquer outro ponto que seja inscrito, likes, comentários, tudo vai crescer se você fazer crescer as visualizações. Então, o ponto seguinte é o algoritmo é praticamente omnisciente, né? Você vê que o algoritmo é muito poderoso. O mesmo algoritmo que trabalha no teu canal é o mesmo que trabalha no canal do Felipe Neto, do canal de vários youtubers famosos, vários youtubers anônimos, vários youtubers mais ou menos. É o mesmo algoritmo. Ele precisa se dividir em vários, né? Como se multiplicasse, né? Se distribuísse várias partes de si para cada canal. E aí essa parte de si que vai se distribuir, vai se dividir em cada canal, vai precisar aprender, como eu já falei no ponto anterior, vai precisar aprender a política, ou seja, o modelo de negócio de cada canal. O algoritmo do YouTube é praticamente omnisciente, ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porém, o ponto seguinte é o algoritmo do YouTube também pode cometer erros. O algoritmo do YouTube não é... ele pode ser praticamente omnisciente, mas ele não é infalível. Logo, não é um Deus. Ele comete erro, ele falha. Também vocês me viram a citar isso no texto, isso está lá no texto. O algoritmo do YouTube, ele comete erro, só que ele aprende com os seus erros. O que nós também devemos fazer. Às vezes nós vemos aqui o quê? No nosso painel de estatísticas do algoritmo, ou seja, do YouTube Studio. Views que desaparecem, né? Depois reaparecem, número de inscritos que desaparecem, depois reaparecem, número de likes que aparecem, depois ou desaparecem, depois aparecem. Às vezes você vai lá, faz uma solicitação, né? Pede a monetização e o algoritmo faz o quê? Te taxa como... Se diz que o teu conteúdo é reutilizável ou reutilizado. Se você for alguém que não conhece nada de direito, aspectos legais, você não entende nada de direito, você não conhece os seus direitos aqui na plataforma, você vai achar que ele está certo e vai desistir. Mas se você for alguém que entende, conhece os seus direitos, você vai saber que pode recorrer, se você tem certeza que aquele conteúdo não é reutilizado, que você criou aquilo, pode ser... copiou de alguém, mas fez do teu jeito e sabe que isso não é errado, você pode recorrer e você vai ver que o algoritmo vai reavaliar, ou seja, reavaliar o teu canal. Do mesmo jeito que também a justiça no mundo físico funciona. Às vezes um juiz te condena e você recorre, né, a uma outra instância. O que acontece? O teu caso é reavaliado. Agora, qual é o último ponto? Pois é,
Então, esses são os pontos que eu tirei desse texto. Você leu, você me ouviu ler e acredito que você deve ter notado, deve ter se apercebido que o algoritmo é muito poderoso. Ele pode te fazer ser recomendado por milhões de pessoas em pouco tempo, né? Em um dia, em 2 dias, você pode chegar a milhões, trilhões, não sei se trilhões já é possível, mas milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas. Só que ele precisa aprender com você. Agora, ele não vai aprender com você se você é uma pessoa que faz as coisas de um jeito, segue uma direção, depois para, segue outra direção, depois para, segue outra direção e depois para, segue outra direção. Ele fica confuso. Ele quer ver você avançar. Você tem um ponto, né? Você tem um objetivo. Ele quer te ver avançar nesse objetivo e ir crescendo nesse objetivo. Quando ele começar a te entender, o teu canal começa a crescer porque ele vai te ajudar. Ele vai começar a te recomendar em função do número de espectadores únicos. Ele vai recomendar, vai sugerir os teus vídeos para os espectadores únicos. Mas é você quem tem que estabelecer esses espectadores únicos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Embora um pouco baralhado, eu sei. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.